1 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 24 e 25. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então veja só, na Roma antiga, que Paulo está escrevendo em Coríntios, era uma província, era um grego, mas estava sob o domínio romano, e onde o Império Romano ele se instaurou em quase todo mundo, civilizado da época, o que ocorria ali? Existia os circos. Se alguém pensa que essa questão é corrupta na política da agora, desde que existe política, desde que existe ser humano, a corrupção existe. Então, o que os governos romanos faziam? Eles encheram a cidade de circo. Quem for ali na Europa, principalmente em Roma mesmo, na Itália, em várias cidades tem circo, aquele tipo de estádio. E ali tinha, ele instituiu um circo, que era para as pessoas se divertirem, para não ver o seu estado miserável, e dava pão. As pessoas entravam nos estádios lá para assistir as lutas, os gladiadores, ou então essas corridas, e eles entravam, recebiam pão e viam lá e se divertiam, Então, a alegria e a comida, Mesma coisa de hoje, Nós temos algo parecido. O pessoal estão lá dominando, fazendo o que quer e dão pão para as pessoas, um Bolsa Família, alguma coisa do tipo. E tem aí um salário miserável aí, que sabe? E tem também o carnaval, a cachaça, para as pessoas se divertirem. Mas vamos deixar esse assunto de lado e vamos ver o que Paulo estava falando aqui, Ele estava falando que o atleta se preparava para correr e ele ganhava o prêmio no final, a coroa. Então, aquele atleta, ele se preparava bastante para aquela corrida, vários competidores, e no final, um só levava o prêmio. E ele era coroado com a glória de Roma. E Paulo está aqui falando, olha, vocês vão correr a corrida cristã, não é por uma coroa corruptível, quer dizer, uma coisa que passa, uma coisa banal, não é nada humano, tudo que é humano passa. Vocês vão atrás de uma coroa incorruptível, quer dizer, não são as glórias terrenas, mas as glórias eternas. Amém? Então, irmãos, naquela carreira, naquela corrida, apenas um vencia. Mas escuta, agora, irmãos, na carreira cristã, quem consegue a vitória? Aqueles que completarem a carreira. 1 Timóteo 4,7, Paulo fala o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, Paulo completou a carreira. Então, não são os melhores, irmãos, que irão vencer, serão os que completaram a carreira. Agora veja só, nós temos 3 inimigos. Observe só, nós temos 3 inimigos perigosos que combatem contra nós. Esses 3 inimigos, eles querem nos derrotar. O primeiro inimigo, lá em Romanos 8:1, fala o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja só, o primeiro inimigo é a carne. O primeiro inimigo somos nós mesmos. Todos nós temos aí uma tendência carnal, desejos terríveis, principalmente com quem ainda não foi crucificado com Cristo. Desejos absurdos há em nós. Isso chama-se a carne. Então esse é um inimigo. O segundo inimigo, 1 Pedro 5:8-9, diz que Satanás, o vosso adversário, anda em derredor como um leão. O segundo inimigo quem é? O diabo. Você percebe que são 2 inimigos terríveis. E o terceiro inimigo está lá também, 1 João 2,15, fala: não ameis o mundo. É o mundo. Irmãos, observa só, por que necessitamos de Cristo? É impossível alguém ser salvo dessa forma com esses 3 inimigos. A nossa natureza, que é o pecado. O mundo está cheio de pecado. E o diabo incentiva para o pecado. Ele induz as pessoas. Sem Cristo não há quem se salve. Por isso, Efésios 6:11, a Bíblia diz o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, a armadura de Deus, cada peça daquela armadura, ali tem a fé, que é Cristo, o Evangelho, que é Cristo, a couraça, que é Cristo, tudo da armadura é Cristo. Então, escuta, irmãos, só há salvação para quem tem Cristo. Só há salvação para quem se submete a Jesus. Não tem como alguém ser salvo por suas atitudes. E nem ninguém se engane pensando que é bom, porque você não é bom.
A Bíblia diz que não há um bom sequer. Todos pecaram. Pecado é o quê? Maldade. Cada pecado é um ato de maldade. Então todos nós somos maus. Já nascemos maus, mas a graça de Jesus nos salva. Então a couraça, a armadura da justiça é necessária em cada um de nós. Toda, não é só uma parte. Toda armadura, irmãos. Você precisa de toda armadura. Está bem protegido. Outro detalhe aqui, irmãos, é que nessa corrida que nós estamos, tem um problema. Foi feita uma pesquisa que a maior parte dos acidentes, eles ocorrem aonde? Próximo à chegada do seu destino. Eu morei numa cidade, várias pessoas perderam a vida logo na chegada. 1.000 metros de distância da sua casa, havia uma curva, muitas pessoas morreram ali. E eu tive um acidente uma época aí, eu rodei a noite quase toda, o dia todo, a estrada do Pará toda emburacada, sabe? E já chegando em casa, faltava apenas 10 quilômetros, não teve jeito. O sono bateu e o carro entrou no mato lá e saiu rasgando tudo. Então assim, bem próximo da chegada, é o maior perigo de acidente. Então veja só, todos aqui é ciente de que nós estamos bem próximo, muito próximo da volta de Jesus. A carreira está para se completar. Então Satanás está preparando suas armadilhas, o mundo, e talvez alguns desejos carnais estão sendo despertados em nós, que está nos levando aí à beira de um precipício. Talvez próximo de conquistar aquela coroa gloriosa, que não é perecível, aquela coroa eterna. Talvez próximo disso, a gente pode perdê-la, por um deslize, porque o perigo está próximo. Note, irmãos, como é que está esse mundo. Em todas as esferas dele, você vê o caos. As famílias. Olha o que se fala sobre droga. A droga está em toda parte. Lá em cima, no luxo, e lá embaixo, nas favelas. Por quê? Eu já trabalhei com isso, você pode dar palestra que for para alguém, explicar, mostrar para ele o que é a droga. Você pode pegar alguém do crack e mostrar para ele, aqui, ó, a droga leva isso aqui. Mas ele vai cair na droga. Não é a instrução, é a casa. Se o filho tem afeto em casa, muito afeto, ele tem resistência para resistir às seduções dos amigos e falsos amigos. Entende? Então a base é a família, estão destruídas. Por que a droga está se proliferando? É um dos sinais de que as famílias estão destruídas. Outro ponto, você vê uma economia em colapso. Não é só no Brasil não. Os Estados Unidos está falido, quebrado. Por isso que eles estão desesperados aí, para entregar o poder para Roma, porque está falido. A Europa, uma das mais fortes economias, a Alemanha está quebrada. Então você vê um mundo em colapso, uma política também em ruína, uma educação falida em todos os aspectos, segurança não há, e para completar agora nós temos aí o que o pessoal chama aí de mudanças climáticas, que está trazendo problemas no nosso planeta. No mês de janeiro, a gente fez uma viagem, pode ser que uma viagem missionária. O nosso objetivo era fazer um pouco de missão ali no sul do Brasil. Em menos de 20 dias, foi uma coisa terrível, sabe? A gente não dormia direito. A gente visitou ali os 3 estados do sul, Santa Catarina, nós estivemos também no Paraná, e a nossa concentração foi no Rio Grande do Sul. Distribuímos ali centenas de livros, sabe? E para nós hoje, aquele ficou muito enigmático. Nós saímos distribuindo livro ali sobre o Apocalipse, o grande conflito, em vários lugares, em várias cidades. A gente parava ali, ia no centro, distribuía. E quando agora a gente olha, está lá o Rio Grande do Sul todo arrasado, todo destruído. Parece que foi uma coisa assim, que Deus mostrando, foi levado porque o fim vem. Então algo que a gente só sabe porque nós presenciamos lá. Várias pessoas que entramos em contato, nos retornou, mostrando que perderam tudo, até porque foram poucas as cidades ali que não foram cobertas por água e agora lama. Mas irmãos, muitas pessoas, e eu advirto aqui, cuidado com a internet. É uma faca, eu não vou dizer nem de 2 gumes, porque eu só estou vendo ela mais para o mal. Tanta mentira, tanto engano, tanta coisa boba, e as pessoas acreditam em tudo. Então, como cristão, vamos pedir o Espírito Santo, sabedoria. Então o pessoal começa a falar lá, foi Deus que arrasou o Rio Grande do Sul, porque são isso, são aquilo, são aquilo, são aquilo. Eu vi esse vídeo aí, esse vídeo viralizou, e o pessoal faz isso justamente para usar por Satanás para manchar aquilo que é imanchável. Não tem como, irmão, manchar o caráter de Deus. Deus não arrasa, irmão. Antes de vir eu estava conversando com minha mãe, porque a Bíblia fala isso. Eu falo, presta bem atenção. O Velho Testamento
a gente tem dificuldade de ver o amor de Deus nele. Por quê? Porque o Velho Testamento é apenas profecia sobre aquele que viria. O Novo Testamento é a revelação de Jesus. Aí eu falei, olha para Jesus, ele faria isso? Será que Jesus deixou descer fogo lá no Samaritano porque rejeitaram ele? Será que Jesus, de fato, o pessoal do Rio Grande do Sul todo, mas do Rio Grande do Sul principalmente, a gente entrava nas casas lá, estava aquela santa desse tamanho, e o pessoal gosta muito de dinheiro, mas eles amam dinheiro acima do normal. Então é o Deus do Rio Grande do Sul, praticamente é isso. Agora, o que aconteceu ali? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, Romanos 18, a ira de Deus se revela. Irmãos, a ira de Deus está se revelando. Não é só sobre o Rio Grande do Sul, porque fica esperto, porque foi chuva lá. Eu não sei o que vai vir para cá. Foi uma pandemia global. Eu não sei o que está vindo por aí. Eu só sei que todos nós estamos sujeitos, porque a ira de Deus é contra o pecado, e nós somos pecadores. Não é só no Rio Grande do Sul que está caindo aquilo, na África, acho que na Índia, um monte de país aí, um atrás do outro, inundação. Então veja só, agora o que é a ira de Deus? Aí Romanos 1:24, isso diz, Deus os entregou, ele está falando do mesmo assunto. Daniel 1:7, Daniel 1:2, o Senhor entregou Jerusalém. Isso é a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, não é relâmpago em cima das pessoas. A ira de Deus não é um carro tocou e morreu todo mundo porque não aceitaram Jesus. Não é isso. A ira de Deus é isso aqui, ele entrega. Peraí, filho, vem, não quero. Igual lá, a gente viu muito isso. Pessoas rejeitavam, fechavam a cara. Quando a gente ia pregar, quando ia falar alguma coisa de Deus, quando falava em Bíblia, eles fechavam, se bloqueavam, porque para eles Deus é o santo e o dinheiro. E muita gente não quer ser um cristão. Eu prefiro ser católico. Eu vi que tem um amigo meu que está aqui em Palmas. A mãe dele, o pai dele é pastor da Assembleia, a família toda, tradição. Mas ele foi para a católica. Por quê? Porque lá ele pode beber, pode dançar, pode fazer o que ele quer. Então muitas pessoas não querem seguir Cristo porque quer o caminho aberto lá para eles e não quer nada que atormente a consciência contra o pecado. Então, irmãos, a ira de Deus é isso. Quando o mundo rejeita Cristo, simplesmente ele fala, não me quer. Depois de insistir tanto, ele se retira. E quando ele se retira, aí sim, as catástrofes acontecem. No livro de Jó, veja só o tanto de coisa que tem ali, irmãos. Vamos entender o que está acontecendo. Não, Jó 1:15, é isso mesmo. Fala que o servo de Jó estava trabalhando e veio lá um grupo de armados e matou todos. Espera aí, irmãos, qual a lição aqui? O diabo usa o quê? Guerras. Ele causa conflitos. Está lá escrito. Tem mais. Jó 2:7 fala que Jó se encheu de tumores. O que é isso? O diabo causa doença, pandemia, o diabo causa isso. Mas quer saber mais? Está lá, também no livro de Jó 1:16. Lá fala que caiu fogo do céu e matou os animais do céu. Esse fogo aí, lá está muito claro, é relâmpago. Então houve ali um tipo de uma tempestade, um relâmpago caiu e matou o povo. Então o diabo usa o clima. Ok? Tem mais. Jó 1:19 fala que veio um vendaval, vamos dizer que foi um tornado, e matou os filhos de Jó. Vocês vão perceber que o diabo, tudo que está acontecendo, ele tem poderes. Eu não vou citar aqui o Ellen White, porque tem muitos irmãos adventistas que não creem em Ellen White. É por isso que eu não cito. Eu cito na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 10. O que o diabo falou? Tu cercou Jó, tu colocou uma cerca ao redor dele, então por isso ele está te servindo, eu não posso atingi-lo. Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele coloca uma cerca ao redor de nós. Deus não causa, irmão, destruição, câncer, esquece isso. Ele coloca uma cerca. Agora, Jó ele permitiu, por um propósito, glorificar o nome dele e nos deixar um exemplo. Quando eu penso que estou sofrendo, aí eu olho para Jó, nem um terço ainda do que ele está passando. Então Jó ficou como exemplo para nós. Ele foi uma exceção. Deus não vai permitir, irmãos, uma tragédia na tua vida. Ele não vai causar, ele não vai permitir por acaso. O que está acontecendo é simplesmente o mundo rejeitando Jesus. Por que o mundo está em caos? Não tem quem vai consertar. O mundo rejeitou Deus. É por isso. O Brasil é evangélico? Sim. Um falso evangelismo está espalhado por esse país. Falso evangelho. Tá? Mas escuta, outro problema aqui também, irmãos, é que uma das razões para essas catástrofes, por exemplo, eu vou dar o exemplo lá do Rio Grande do Sul que eu estive lá. Lá houve uma política totalmente desregulada ambiental. Como eles gostam de dinheiro,
Então o pessoal derrubaram tudo, acabaram com tudo. E aí? O prefeito de Porto Alegre não fez lá o saneamento básico como devia. Mesmo com essa chuva não poderia causar um dano tão terrível. Então o homem também teve culpa. Tá, irmãos? Teve culpa. Vai pesquisar que teve muita culpa. Não vamos colocar aí em Deus não. Então tem o diabo e tem o homem. Agora tem outra coisa aqui também. Eu estou falando aqui porque hoje, se você pregar realmente a Bíblia, as pessoas estão falando, não, é teoria da conspiração. Mas eu estou usando dados fortes aqui, e eu não trouxe aqui, mas você pesquisa em casa. Operação Popeye. Operação Popeye no Vietnã, 1960. Anote aí, 1960, o Vietnã foi alagado. O que foi a Operação Popeye? Foi a primeira experiência climática dos Estados Unidos, uma arma climática. Ele derramou água por 2 meses lá no Vietnã e alagou tudo. Espera aí, quem é a segunda besta? O que foi que o Papa escreveu na encíclica? Que a solução para o caos climático, salvar o planeta, seria um sábado climático, um domingo climático. Então vamos tentando montar o quebra-cabeça e entender. Aqui no livro de Apocalipse 16:13 fala que vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, o quê? 3 espíritos semelhantes a rãs. Então veja só, irmãos, 3 espíritos malignos, uma falsificação da Trindade. Tem gente que não crê, né, mais na Trindade, mas aqui está, o diabo tem a dele, o dragão, a besta e o falso profeta. Então tudo que Deus faz, o diabo falsifica. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então só por isso que eu já deveria acreditar que é uma falsificação. Mas esses 3 espíritos, irmãos, o que eles estão fazendo? Eles estão agindo. Qual que é o objetivo deles? Então veja só, o dragão causa catástrofes, a besta do mar, que o Vaticano criou a solução, e agora entra aí a besta da terra, que é o falso profeta, com o falso evangélico, aí, o falso evangelismo, e com soluções também para esse caos. Veja só, só para a gente identificar aqui um pouco bem rápido, porque tem gente que ainda tem dúvida, identificando aqui as 2 bestas, né, e o falso profeta, que é um só, a besta da terra e o falso profeta é um só. Então quem é a primeira besta? Aqui fala Apocalipse 13:1 que saiu do mar. Primeira característica, dominou o mundo por 1260 anos. Está no versículo 3, Apocalipse 13:3. Segundo, no versículo 7 fala o quê? Perseguiu os santos. Terceiro, verso 6, fala grande blasfêmia. Quarto, é adorado e toda a terra adorou. E 5, no versículo 3, foi ferido de morte. Aqui não tem como, irmão, negar. Isso aqui é a igreja católica da Idade Média. Blasfêmia é dizer que é Deus. Atributos que só Deus tem. O Papa diz que é Deus. Perdoa pecado. Quem é que perdoa pecado se não Deus? Fala isso para Jesus. Então você diz blasfêmia. Então blasfêmia é isso. Atributos unicamente a Deus. Quem perseguiu os santos e matou pelo menos 50 milhões durante toda a Idade Média? Igreja Católica. Quem é o único sistema religioso adorado por quase toda a terra? O sistema do Papa. Agora, quem é a segunda besta? Quem foi ferido de morte em 1798, que acabou o poder político, mas o religioso continua? Igreja Católica, que o Papa foi preso lá pelo general de Napoleão, o general Berthier. Então veja só, agora quem é a segunda besta? Primeiro, Apocalipse 13 fala que ela tinha o quê? Parecia um cordeiro, mas falava como? Dragão. Cordeiro ali, irmãos, é uma espécie de cristianismo. Qual é a nação mais evangélica do planeta? Qual? Estados Unidos. Outro ponto, faz grandes sinais, até fogo descer do céu, no versículo 11, Apocalipse 13:11. Então essa nação protestante, tudo é Deus e os milagres acontecem por lá. Você vê aqueles cultos religiosos com milhões de pessoas, multidões, e naquele êxtase. Não é um culto bíblico, é um culto da emoção, do sentimentalismo, certo? Então a gente está vendo algumas coisas do tipo. O terceiro, então esse fogo do céu, e surgiu após a ferida mortal. Foi depois de 1798 que surgiu do nada uma nação superpoderosa que é os Estados Unidos, e evangélica, cristã. Então fica muito claro que a primeira besta, a que surgiu do mar, é o Vaticano. A segunda besta, aqui fica claro que é o mesmo falso profeta que é Apocalipse 19:20, que é os Estados Unidos. Então você vê que há uma aliança entre eles. A besta do mar é a Europa, a besta da terra é os Estados Unidos. Já ouviu falar em OTAN? Então os dois estão unidos há muito tempo, ok? Tá, agora qual que é a ordem? Tem um lema, irmãos, um lema da maçonaria, note aí, ordo ab caos, ordem sobre o caos. Eu sei que tem muito adventista que é maçom, tem muitos, e tem até pastor adventista que é maçom, mas vão se perder, ou se arrepende ou vão se perder. Por quê? Porque a maçonaria, ela é uma sociedade secreta,
no Grande Conflito, condena muito essa questão da sociedade secreta, fala que é de lá que vem as últimas cenas aí, que vai arrasar o planeta. Então veja só, eles fazem ordem sobre o caos, é o lema deles. Eles causam o caos no mundo e depois vem com a ordem. Agora veja qual que é a ordem que estão vindo aqui. A ONU é um braço dos Estados Unidos. Tem aí, vocês podem pesquisar também aí, a Agenda 2030. Acho que quem está bem ligado nos assuntos atuais sabe disso. O que foi essa Agenda 2030? Foi um projeto que a ONU fez aí com os governos global, todos os países que pertencem à ONU, para quê? Até o ano de 2030, erradicar a pobreza, acabar com a fome, acabar no seu... deixar o mundo maravilhoso, paz e segurança. E tem também agora o projeto 2025. Acho que alguém já ouviu falar sobre isso aí. A extrema-direita dos Estados Unidos, encabeçada por Donald Trump, eles já prometeram, já tem um documento de 800 páginas, ou 900 páginas. Para que, isso que eu estou falando, vocês podem pesquisar, viu? Para que 1º de janeiro de 2025 seja implantado o que está naquele documento. Contrário às ideias da esquerda, contra casamento gay, contra aborto. Aí o pessoal, nossa, que coisa maravilhosa. Só que lá na maravilha, que está enganando muitos adventistas, que estão caindo para esse lado político, tá, irmãos? Que nosso rei é Jesus. Está na Bíblia isso. A nossa pátria não é aqui, é no céu. Mas aqueles que querem um reino aqui e a pátria aqui, vão indo por esse caminho, que tem muita coisa para oferecer aí. Sabe o que está acontecendo lá no meio desse mundo maravilhoso, desse projeto de 900 páginas? É que vai haver o dia de domingo como o dia do clima. Aí o que vai acontecer com os judeus e sabatistas? Não, eles continuam guardando sem nenhum problema, mas vai ser global, vai ser pro nosso... Começa lá, né? Para nós aqui, todos devem guardar o domingo, ir para a igreja no domingo. O que é isso? Na nossa linguagem adventista, chama-se o quê? Decreto dominical. E qual o problema, irmãos? Está totalmente em consonância com o que o Vaticano falou na encíclica lá da Laudice, que diz o quê? Um dia sabático, o dia do Senhor, o domingo, para que o mundo descanse, para que o planeta melhore. A solução para tudo está nesse domingo climático, que o Vaticano colocou, e agora o governo que vai assumir está falando isso. Então isso também significa, em Apocalipse 13:12, a cura da ferida mortal. Porque o que falta para Roma assumir é ter esse suporte, colocar em prática e implantar o dia que eles estabeleceram. Porque qualquer igreja que guarde o domingo é só deixar de ficar ouvindo historinhas de púlpito e se aprofundar e saber que o domingo foi instituído pela Igreja Católica. Então quem celebra o domingo, ele está simplesmente de mãos dadas com o catolicismo. É isso que a gente entende. Então, irmãos, agora vem só. O que é a marca da besta? Para quem está acreditando que é um chip na mão. Então, a marca da besta, vamos para a Bíblia. Apocalipse 13, versículo 8, fala que todos adoraram. Olha só, irmão, adoraram a besta. O que é isso? O primeiro mandamento fala o quê? Não terás outro Deus diante de mim. Opa, a besta vai contra o primeiro mandamento. O segundo mandamento fala o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Apocalipse 13:15 fala que levantará uma imagem à besta. Ok? Segundo mandamento aqui sendo jogado por terra. O terceiro fala que a besta fala blasfêmia, né? Fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ali é contra a blasfêmia. O que é tomar o nome de Deus em vão? É você, eu sou cristão. O nome de Deus em vão, irmãos, é você sendo cristão. Está lá no hebraico isso. Você é um cristão, você está levando o nome de Cristo. Agora, se você levar em vão, você praticando coisas que não deve, que um cristão não deve, então você está levando o nome de Deus em vão. Tá? E também se aplica a blasfêmia. É dizer que é Deus, é um ser humano, tem atributos de Deus. E a besta fala blasfêmia, é contra o terceiro mandamento. E o quarto mandamento, então você veja só, os 4 primeiros mandamentos é Deus, é referente a Deus. Os outros 6 é referente a seres humanos. Então, esses 4 mandamentos é o alvo da besta. Vocês perceberam aqui? Os 3 está aqui. E o quarto, é lógico. O que a besta faz? Faz descer até fogo do céu. Tem muito poder, irmãos. E tem. Mas sabe qual é o problema? A besta não pode criar. E qual é o mandamento que fala que Deus criou o mundo? Qual é que chama Deus de Criador? O único. É o quarto. Então, por isso é o ataque. Entende? Além da besta que tem esses 3 atributos de Deus, agora tem um quarto. Colocou o domingo, autoridade. Então, exclui. O Criador não existe. Evolução serve para nós também. Então, é isso aí. Mas, irmãos, veja a sutileza maligna. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 5:3, que quando falarem paz e segurança, é justamente isso, essas agendas que estão diante de nós. Eles causaram caos, causam as guerras, causam a fome, causam a pandemia, causam todo tipo de atrocidade, e agora vem com a paz. Ou seja, vem com a ordem. Está aqui nas agendas coisas maravilosas. Nossa, que mundo é esse? Que vai seduzir muitos adventistas. Vão cair.
Vão aceitar, irmãos, a marca da besta. Não vai ser coisa temerosa que a gente teme há tantos anos, não. Ela vai vir numa roupagem, na verdade, ela não vai vir, ela está vindo numa roupagem maravilhosa. Quem é que não quer paz e segurança? Em meio a tanta tragédia, agora, renda universal para todo mundo. O desemprego está por toda parte, também causado. Moradia, segurança. Então, irmãos, a humanidade quer isso. E lá no meio está lá o preço. A vida eterna. Vocês vão ter que adorar a besta, que é o domínio. Mas escuta. Então, diante disso, nós estamos aí já vendo também esse falso avivamento. Eu estava assistindo aí uns vídeos da Marcha para Jesus no Brasil. Milhões de pessoas. Tudo no engano. No erro, irmãos. No pecado. Batem no peito e falam contra a lei de Deus. Atacam a nossa igreja, a única que levanta a bandeira da verdade contra o engano. É atacada, é alvo deles, criticam, a internet está cheia de críticas. Então veja só, um falso avivamento. Foi como Martinho Lutero falou: pode chover milagres, mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, é falso. Não me interessa, irmãos, se tem 1 milhão de pessoas na marcha, se cantam, se entram em êxtase. Eu quero saber se estão seguindo o que está na Bíblia, porque é falso, é um movimento falso, sentimentalismo. E tem muita gente caindo nessas ondas aí do gospel. Eu me lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos. Eu estava numa época lá em Marabá, nesse período, e eu estava afastado da igreja. E naquela época era negócio de rock, né? Eu ia para os rock em rua, eu ia para aqueles rock lá e ficava naquele meio lá. Aí depois tinha um clube lá enorme, lá, tamanho de um quarteirão desse aqui, ou se não até maior, lotava de gente lá, dançava lá, aquela coisa toda. Voltei, uns 20 anos depois, não tem mais rock rua, rock gospel, na rua. Esse salão lá que era cheio do pessoal bebendo cachaça, aquela coisa toda lá, agora se transformou em quê? Numa grande igreja. Eu ouvindo as músicas, só mudou a letra. É o mesmo rock lá daquela década lá que eu estava por lá. Isso, irmãos, estão chamando de cristianismo. E todo mundo vibrando com isso. Isso é manifestação do poder da besta. Fogo do céu, falso espírito, falso derramamento do Espírito Santo. Agora veja só. Então, irmãos, nessas leis dominicais, atente aqui agora que nós estamos fechando, e vem aqui algumas coisas interessantes. Essas leis dominicais, escuta aí, vai vir o quê? Aquela que a gente fala há muito tempo, a sacudidura adventista. Muitos não vão ficar, irmãos. Na hora que a coisa vem toda maravilhosa, salário para todo mundo. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que está na Alemanha. A mulher dele tem descendência de alemã e eles conseguiram o tal do repatriamento, né? Que entrou lá e chegou lá, 2.000 euros de auxílio por 2 anos, casa e curso para poder trabalhar. Ele nunca aprendeu a falar alemão, está sem trabalhar até hoje, já tem quase 10 anos lá. Aí quando passou 2 anos que a Alemanha estava ajudando, 2.000 euros, irmão, dá 12 mil reais. Ele estava aqui na Pindaíba, estava lá vivendo como rei, agora era classe alta, né? 12 mil reais por mês, aqui o pessoal acha que é classe alta. Ok, mas qual o detalhe? Aí acabou o momento de carência e descobriu outra forma de ganhar dinheiro: menino. Então por cada menino ganha 1.000 euros. Então ele já levou um pequeno e fabricou mais 2 lá. Então continuou com os 3 mil, até 18 anos. Faz nada. Tá assim, irmãos. Na Europa toda, nos Estados Unidos, o pessoal ganha esses auxílios. Só que com a crise que está indo aí, vai ter um corte aí. Ele já está percebendo lá que o negócio está começando a pesar. Mas escuta, e agora, nessa crise que nós estamos vivendo, quem vai abrir mão de vir um auxílio desse? Vai ver casa para quem não tem, porque dinheiro esse pessoal tem demais, irmãos. Você não tem ideia, tá? Não tem ideia. Por exemplo, você sabe quanto que o Brasil gasta com a educação? Não chega a 3% do PIB. Vejo tanto de escola que tem aqui em Paraíso, universidade, e no Brasil todo, 3% do PIB. Então se pegarem só em um ano, 50% do PIB em um ano, acaba com a pobreza do Brasil. E esses caras têm isso nas mãos. Então a marca da besta vai vir com um contraponto, uma coisa maravilhosa. E muitos adventistas vão cair. Essa é a sacudidura. Então se prepara, porque essa é a sacudidura. Outra coisa, depois disso, o que vai acontecer? Apocalipse 14, 9 e 11, depois da sacudidura, vai haver o quê? A terceira mensagem angélica com todo vapor. Não adorem a besta, nem a sua imagem, porque os que adorarem serão jogados no lago de fogo. Agora imagine, irmãos, em meio de um mundo maravilhoso, e um grupo se levanta e começa a falar contra esse sistema. O que vai acontecer? Vai vir a perseguição.
Ok, essa é mais ou menos a sequência. Só que quando fizerem isso, o que a Bíblia diz? Quando falar de paz e segurança, virá o quê? Repetindo a destruição. Irmãos, tocou na lei de Deus, Deus tira a proteção. Quando o Estado, ele usa a força do Estado para combater a lei de Deus, Deus vai tirar a proteção. É o que a gente fala que o Espírito Santo está se retirando. É justamente isso, que já estão mexendo. Por que os Estados Unidos está quebrado? Está quebrado. Passando vergonha lá na guerra da Ucrânia, perdendo a guerra. É a OTAN, os Estados Unidos está lá. Está perdendo, está sendo massacrado. A China destruiu a economia, a China está superando. A tecnologia chinesa está superando. Então eles estão na maior vergonha. Está em caos. Então, por quê? Começaram a tocar. Um tempo eu vi a irmã Maísa Ribeiro, ela pregando, e eu nem sabia do que ela falou. Parece que, não sei se são 33 estados, apenas o Alasca não tinha lei dominical. Aí ela falou, os Estados Unidos quebrou e não se levanta mais porque tocaram na lei de Deus. E é justamente isso que a gente percebe aqui. Então veja só, irmãos, e nesse momento vão causar que paz e segurança vai vir as crises, cidades inteiras serão destruídas. Rio Grande do Sul vai ser coisinha pequena em comparação com o que está por vir. Preste bem atenção, isso é profecia. O que está por vir é bem pior. E nesse momento, Apocalipse 18:1 fala que toda a terra foi iluminada com a glória de Deus. Ali é o quarto anjo. O que é o quarto anjo? O pessoal, o remanescente da igreja adventista, o pessoal que vai vindo das outras igrejas, vão pregar o evangelho com tanto poder que toda a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. E é por isso que eu falo, o diabo, ele está sabendo que tem pouco tempo. Por quê? O poder de Deus, irmãos, está vindo de uma forma tão extraordinária. O evangelho vai ser pregado muito mais poderosamente do que no Pentecoste 1, porque vai vir o Pentecoste 2, que é chamado de chuva temporã, chuva serôdia. A Bíblia fala sobre isso, lá em Tiago fala sobre isso, lá em Joel fala sobre isso. Tem a chuva temporã, que foi lá na semeadura, e vai ver a chuva da colheita, que é a serôdia. Então, está vindo com tal poder, irmãos, que se prepare para receber o Espírito Santo, para sermos luz nesse mundo de trevas. E qual é o sinal de que a porta da graça se fechou, que acabou a graça salvadora? Quando acontecer, em meio a esses cataclismos, vai acontecer o quê? A primeira praga. Quando vê pessoas com tumores, chagas dolorosas, acabou a graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E o que vai acontecer, irmãos? Com os perdidos evangélicos, continuarão nas igrejas. Lembra daquela historinha? A igreja vai fechar as igrejas adventistas. Vai não. Novo Tempo não vai fechar, o Hospital Adventista não vai fechar, o NASP não vai fechar. Vai ficar um monte de adventista tomando conta dessas coisas aí, que adoraram a besta. Qual a base disso? Está lá em Jerusalém. Por que morreram todo mundo na Páscoa lá? Milhões foram mortos na Páscoa. Porque no ano 70, o cordeiro tinha sido morto, o véu tinha sido rasgado, e eles continuavam lá no templo, celebrando a Páscoa, oferecendo cordeiro. E o cordeiro que entrou agora foi Roma, e matou todo mundo. Da mesma forma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vai ter uns adventistas que adoraram a besta pensando que está tudo bem. Porque nós estamos diante de um evangélico, do evangelho emocional, que não tem mais a razão. A razão, a lei de Deus, tem que ser obedecida. Eu tenho que ser fiel a Deus, mas a emoção, não, Deus te entende. Ah, todo mundo faz. No tempo desse eu falando com o irmão, ele falando que estava me pedindo um conselho, né, sobre, ali em Palmas, sobre, ele queria casar de novo lá com a irmã. E aí me falando, eu pedi um sinal e Deus me deu. Eu falava com ela pelo WhatsApp, ela me bloqueou. Aí eu pedi um sinal, se ela me desbloqueasse, era um sinal. Ela desbloqueou por educação, né, que era uma professora, bem educada, né, mas estava chateada com ele muito chato, segundo ela. Aí desbloqueou por educação. Aí eu quero me casar com ela, eu vou ficar aqui até receber a resposta. Aí eu falei, cadê a esposa? Foi embora. Aí mas ela arrumou outro homem? Não. Aí eu falei, e aí, onde é que fica a Bíblia? Onde é que está na Bíblia, irmão, a razão para o divórcio? Qual que é a razão que a Bíblia dá para o divórcio? Só duas que eu conheço lá, qual que é? Morte e adultério. Então se a mulher dele tivesse arrumado outro, aí eu falei isso para ele, ele falou, mas se é assim, tem até pastor desse jeito. Eu falei, e aí? Nós estamos aqui para seguir o que está na Bíblia, não é exemplo de ninguém. Entende, irmãos? Então, é esse tipo de cristianismo que está em nosso meio, que vai levar muita gente a adorar a besta, e está lá tranquilo, sabe? Cantando, adorando, lendo a lição da escola sabatina, que talvez nem mude o nome, mas perdidos. Então, irmão, a conclusão aqui de tudo é essa. Apocalipse 14:12 diz, aqui está o quê? A perseverança dos santos. Quem são os santos? Aí lá diz, primeiro, eles são perseverantes. Espera aí, veio um monte de promessa maravilhosa,
veio a perseguição do outro lado, a espada, a guilhotina, porque lá em Apocalipse 20 a gente fala que saíram decapitados, os que não adoraram a besta. Eu penso que ali é guilhotina, não sei, né? Mas talvez pode ser outra coisa, que vai cortar a cabeça de fiéis. Mas, por enquanto, eles vão estar, aqui está a perseverança. Isso aqui é no contexto da pregação contra a marca da besta. É justamente nesse dia que eu estou falando, nesse período que eu estou falando aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Eles perseveraram. Quem são eles? Os que guardam o mandamento de Deus. São fiéis a Deus. E tem o quê? A fé em Jesus. Irmãos, você e eu precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos primeiro da fé. Fé em Jesus. Aí tem aquele texto. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que esse ouvir aí era na época dos apóstolos que ninguém lia. Ninguém sabia ler. Mas agora a fé vem o quê? Por ler também. Você pode aumentar a fé aqui na igreja, alguém pregando. Mas você pode aumentar a fé lendo a Bíblia, estudando a lição, espírito de profecia. Não acredito nesse povo aí que fala mal ou não. Eu, quando me batizei, eu desconfiei, né? De Ellen White. Falei, não. E eu fiquei calado, né? Eu nasci praticamente na igreja. Minha mãe foi batizada aqui, eu era pequeno. Mas eu desconfiava. Li o primeiro livro, Caminho a Cristo. Eu estava no maior sufoco, com temor de Deus não me amar, não gostar de mim. E lá eu achei paz. O nome do livro na época era uma revista, Paz na Tempestade. Então eu estava na tempestade espiritual e eu tive paz. Aí depois li outro. E só na semana passada, ou melhor, só no ano passado, vai anotando aí, tá? Isso aqui é para a glória de Deus, não é para a minha glória não, porque isso aqui não dá em nada. Eu li Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Só no ano passado eu li tudo isso. E eu já tinha lido antes. O Grande Conflito eu já li mais de 10 vezes, já tinha lido antes. Mas quando eu li de novo, eu tive tipo um ápice espiritual. Tudo, renovou tudo, sabe, irmãos? Então, a fé, precisamos dessa fé, irmão, agora. Não foi por acaso que Deus deixou o espírito de profecia. Você precisa. Eu preciso. Se Ele deixou é porque nós precisamos. Então vamos ler. Largar a preguiça de mão. Esse negócio de WhatsApp aí está só levando o menino para a destruição. Tira um tempo para ler. E lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Então você vai ter a fé. E a consequência da fé é o quê? Guardar os mandamentos. É impossível, irmão, ter fé verdadeira e não ser obediente a Deus. Jamais você vai querer magoar Deus, fazer mal ao próximo. A verdade liberta. Amém? Amém. Vamos orar em pé.